até 3h30, aí depois a gente retorna 3h50, né? A última aula de vocês é de quem? Deixa eu ver. É de biologia, é de Geima, né? A última aula. A última aula de vocês é de Geima, eu estava olhando ali no horário. Então vamos retomar onde nós estávamos ontem, sobre matemática. Todo que já deu uma olhada lá no Classroom. Vocês já viram como o ambiente virtual está? Já tentaram fazer atividade ou algo parecido? Eu estou abrindo agora o Classroom. Tentei não. Jonathan, Natan e Ângelo já entraram com sucesso na sala. A Sabrina ainda não, Maria das Graças ainda não, o Atisson não e o Vitor ainda não. São dois, peraí, são dois, um é Jonatas e outro é Jonathan. Isso mesmo. São dois, olha, interessante, são dois. Então, nós temos aqui na sala apenas 3 alunos. Então, esses outros alunos, eles ainda não tiveram acesso à atividade. Então, se vocês já puderem, pessoal que ainda não entrou na sala, entrar para poder ter acesso à atividade. A gente viu uma aula ontem, vamos ver mais 2 hoje, e aí já estão liberados para fazer atividade e entregar nessa semana. Que aí na outra semana já vai ser outra atividade. É bom vocês não deixarem essas atividades acumularem. Se essas atividades acumularem, fica bem complicado para acompanhar. Vou fazer aqui uma apresentação de tela, para a gente dar uma lembradinha na aula de ontem e prosseguir com o restante do conteúdo, tá bom? Tá bom. Exato. Pronto, a tela já está compartilhada. E aí eu vou apresentar aqui a tela do GeoGebra, para a gente estar dando uma lembradinha aí do GeoGebra, certo? Sobre como é que a gente distribui os pontos. Ontem a gente viu sobre as coordenadas, né? Imagina aqui que você tenha um gráfico comum. Você tem aqui o eixo do X. Você tem o eixo do X. E você tem o eixo do Y. Né? Você tem o eixo do X e o eixo do Y. E aí a gente viu, por exemplo, se nós quisermos determinar quem é esse ponto aqui, que eu vou chamar de A. Deixa eu sair aqui do WhatsApp, para ele não ficar atrapalhando aqui. Se nós chamarmos esse ponto de A, e aqui a gente vai fazendo aqui as continhas, né? Digamos que aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que esse rapaz aqui é 5. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Quis o destino que eles fossem iguais. E aí a gente tem essas 2 coordenadas aí, e aí o ponto A, ele é dividido em 2 linhas, né? A linha da horizontal, que é a que eu estou fazendo, e a linha da vertical, que estou começando a fazer agora. E aí a gente aprendeu que esse ponto, ele pode ser determinado assim, né? Primeiro é o X, e depois é o Y. Sendo assim, a gente vai olhar, nós vamos olhar o nosso ponto A, ver qual é o X do nosso ponto A, que nesse caso é 5. Opa, janela errada. Isso aí é para outra aula que eu vou dar. E aí a gente consegue ver que o nosso X aqui é 5, e por ironia do destino, nosso Y também é 5. Basicamente, você vai fazer o seguinte, você vai olhar 2 linhas. Você vai ver essa linha aqui, para ver em que número essa linha está passando, e você vai ver essa outra linha aqui, para você onde é que essa linha, em que número essa linha está passando, tá? E aí você determina o ponto. Nesse caso é 5 e 5. Indo aqui para o GeoGebra, vamos dar uma lembradinha aqui como é que funciona, tá? Vou trazer o gráfico mais para cá.
eu vou assinalar o ponto aqui e vou perguntar para vocês qual que é o ponto, né? Por exemplo, aí o ponto A, alguém pode me dizer aí quais são as coordenadas do ponto A? 4 e 5. Perfeitamente, 4 e 5, ó. 4 e 5, verdade. Quem são as coordenadas agora do ponto B? Quem é o ponto B? 0 e 1. Perfeitamente. 0 e 1. Verdade verdadeira. Aqui, ó. Abri. 0 e 1. Botar aqui em outro ponto. Botar aqui nesse rapaz. Quem é o ponto C? 6 e 0. 6 e 0. Exatamente. Porque ele está na linha do 6 e na linha do 0. Exatamente. Acho que vocês entenderam bem realmente como funciona. Deixa eu botar agora esse ponto aqui. Quem é o ponto D? Sete menos 4. O contrário. O 4 menos. Menos 7. Menos 4 e 7. Então. Menos 4 e 7. Porque sempre a gente põe x primeiro. Aí depois que coloca o y. Bem, é isso mesmo. Está aqui, ó, menos 4 e 7, que é esse ponto. Ponto D. 6 e 0, que é o ponto C. 0 e 1, que é o ponto B. Está aqui. E 4 e 5, que é o ponto A. Eu vou apagar esses pontos e hoje a gente vai ver uma coisa chamada domínio e imagem. A gente já tinha trabalhado com domínio e imagem no ano passado, no comecinho do ano, não sei se vocês se recordam, só que aí depois veio a pandemia, né, e aí a gente não pôde mais dar continuidade às aulas. Só que antes de falar sobre domínio e imagem, eu vim para cá para o quadro, para eu explicar melhor a vocês como é que esse negócio funciona, né? Aliás, ontem eu falei sobre aquela atividade, eu mencionei a vocês sobre o Covid-19, cheguei a falar? Não. Não, né? Então eu vou abrir aqui uma atividade. Essa atividade está aqui, ó, no Classroom de vocês. Essa atividade aqui já dá para vocês estarem entregando. O que a gente já sabe já é suficiente para entregar ela. Aí eu vou abrir aqui, vocês vão abrir lá no Classroom de vocês, vão abrir essa atividade, vão colocar o nome, a série de vocês direitinho, a alternativa, vocês vão olhar o ponto A, o ponto B, ó, e aí dessas alternativas aqui vocês vão marcar a alternativa que vocês acham que quem é o ponto A e quem é o ponto B. Na segunda questão aqui, vocês vão me dizer quem são os pontos C, D e E. E aí eles estão aqui também, é o C, D e E. Vocês vão marcar qual dessas opções é verdadeira. A questão 3 vai depender desse gráfico aqui. E é nesse gráfico aqui que a gente vai debater para falar. E a questão 4 é baseada na questão 3. Bom, vamos procurar entender como é que é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele não é um gráfico comum. Ele não é um gráfico retirado da internet, ele é um gráfico real, de casos reais, daqui de Curaçá. Aqui, ó. Casos novos de Covid-19 por semana epidemiológica em Curaçá, Bahia. Você tem o eixo dos Y. Aqui nesse caso a gente só tem os eixos positivos, tá vendo? O eixo do Y só tem números positivos e o eixo do X só tem números positivos. Essa situação aqui não considera números negativos, tá? Ela só considera números positivos. A gente só está lidando com números positivos. O eixo do Y foi nomeado de infectados. Então, isso quer dizer que cada númerozinho desse aqui representa a quantidade de pessoas infectadas com o Covid-19. E esses números aqui de baixo, que vai de 1, 2, 3, 4, 5 até 48, representam as semanas em que isso ocorreram.
em que isso ocorreu. A semana 1, a semana 2, a semana 3. A semana 1, ela ocorreu em 16 de janeiro, fevereiro, março, abril, em 16 de abril do ano passado. Vai fazer um ano que Curaçá apresentou o seu primeiro caso de uma pessoa que pegou o Covid. Vai fazer um ano ainda em 16/4. Nós estamos ainda em 23/3. Bom, esse gráfico aqui, repara, ele começou do 1, deu uma subida, depois uma descida, depois outra subida, outra descida, uma subida, estagnou, aí depois outra descida, ele ficou parecendo aqueles desenhos de criança, quando ela está tentando fazer o dente de um tubarão, né? Ficou toda pontiaguda, ou como se fosse umas montanhas vistas do horizonte. Ficou um gráfico bem interessante. Baseado nisso, veja bem, vamos ver se vocês estão entendendo. Vocês são capazes de me dizer, capazes não, todo mundo é capaz. Vocês podem me dizer quantos novos casos de Covid-19 nós tivemos na semana 48? Que 35? 35. Vocês podem me dizer uma ou mais semanas em que ocorreram 10 casos novos de Covid-19? O que apareceu aí? Vocês podem me dizer uma ou mais semanas em que ocorreram semana 15, semana 19. 15. Calma, a semana 15 é aqui. Você tem certeza que a semana 15 aconteceram 10 casos? Olha direito. Na 8, não? Ó, na semana 15, ocorreram entre 35 e 30 casos. Eu chutaria aqui uns 33 por aí. Tá vendo? Eu pergunto 10 casos. Eu pergunto 10 casos aqui. Acho que na 8, não? 8. Não, a 8 tá aqui, ó. A 8 tá entre 0 e 5. Ó, a ponta do A 8. 10, a 10, a 10 ou a 9. Passa de 10, ó. Passou, ó. Tá vendo como passou? 10 tá aqui embaixo, ó. Ó a linha do 10 aqui. Acompanha a linha do 10. 38, não? Quem? 38 a 39. 38. Ó, a 38 não é. Ó, 38 está entre 15 e 10. É só, ó, acompanha a linha do 10. Ó. O 10 não tá aqui? Ó, acompanha aí a seta do mouse. Tá dando para ver aí a seta do mouse? Dá. Ó, vai acompanhando, ó. Não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, porque ela continua. Não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Olha, olha, não é, não é, não é. Então Aqui. não tem. Aqui. Olha o bico aqui, ó. Vou dar um zoom. Olha o bico aqui dela como bate na linha certinho, ó. Tá vendo? Aí dá 39. Vou diminuir agora um pouquinho. Tá vendo? Ó? Que semana é essa? 39. 39. Só existe a semana 39 em que ocorreram 10 41. casos? E a 41? 41. Sim, a 41. Ó a 41 aqui, né? Ó, realmente, aqui ó, a pontinha dela, 41. Tem mais outra semana. Quem seria? 43. E a 43. Exatamente. A interpretação desse gráfico é essa. Aí você vai olhar aqui em cima, ó, e aí tem as perguntas da letra A, da letra B e da letra C. Observa só. A letra A. Qual a semana em que houve o maior número de casos novos de Covid-19? Aí você vai abrir, vai ver o gráfico e ver qual foi a semana em que ocorreu o maior número. Acho que é o fone que está ruim. Deixa eu tirar aí. Vocês vão ver qual é o caso em que ocorreram o maior número de. Qual foi a semana em que ocorreu o maior caso de Covid-19. Aí eu pensei que era aqui, nem é aqui, ó. Um barulho estranho. Então, aí voltando aqui à pergunta, perdi a concentração.
qual a semana em que houve o maior número de casos novos de Covid-19? Aí você 19. vai... 19? Ó, a semana 19 é essa, ó. A semana 15, quer dizer. Aí você vai ver qual foi a semana, aí você marca. Mas eu já lhe adianto, olhe direito. Tem uma semana aí, 48, não? teve uma semana aí que aconteceram mais. Aí vocês vão ver aí, vão me dizer depois. Aí vocês vão marcar aqui, ó, na letra A. A letra A aqui vai dos números do 1 até o 62. Aí só é marcar aqui o número que você acha que é. Para a letra A. Para a letra B. Qual a semana em que ocorreram 20 casos novos de Covid-19? 20 casos novos. Naquela hora eu tinha perguntado 10. Tem uma semana aí por aí, que eu não sei quem é, que aconteceram 20 casos. Aí você vem aqui na letra B e assinala onde é 20. E aí vamos para a letra C. Qual o total de casos somados que ocorreram nas semanas 6 e 48? Aí você vai olhar para a sua semana 6, você vai olhar para a sua semana 48, ver quantos casos cada uma deu e somar. E aí você chega aqui na letra C e marca o quadrinho que você acha que está certo, que está com o número certo. Tá bom? Agora, a próxima pergunta ela é bem interessante. É uma das mais interessantes aqui, a quarta. Veja só. Baseado no gráfico da questão 3, que é esse gráfico aqui, qual o número de casos novos que você acha que a semana 49 teria? Justifique sua resposta. Olha só. A gente está vendo aqui que esse gráfico ele vai da semana 1 até a semana 48. Vou dizer a vocês, epidemiologicamente falando, nós estamos na semana 50. A semana 49 foi a semana passada. Ela já passou e eu tenho esse dado já. Eu poderia colocar aqui. Por que é que eu não coloquei aqui? Porque eu tinha a intenção de perguntar a vocês o que vocês acham, baseado nesse gráfico. Olha só o comportamento desse gráfico. Analisem o comportamento desse gráfico e vejam se é possível vocês conseguirem saber aproximadamente. Não tem como saber o valor exato, não. Olha se tem como vocês saberem aproximadamente quantas pessoas vão ser infectadas na semana 49. Quantas pessoas vocês acham que na próxima semana, que eu não coloquei aqui, quantos casos foram nessa semana? Vocês entenderam a pergunta? Qual que é? Mais ou menos. Mais ou menos. Não vai até a semana 48? Aí, para aqui, tem a semana 49, não é? Essa semana 49 ia ter alguém aqui. A minha pergunta é, quantas pessoas foram infectadas na semana 49 só olhando pelo gráfico? Você vai tentar adivinhar o comportamento do gráfico. Não vai dar para acertar o número certo, mas você pode fazer uma estimativa. Aí, você vai chegar aqui na pergunta número 4, baseado no gráfico, e vai colocar a sua resposta aqui, ó. Você vai digitar a sua resposta aí, vai justificar ela e me enviar. Aí eu vou aqui no meu Classroom, eu vou abrir aqui a guia Atividades. Não, eu abro a guia Atividades, chego aqui, ó, vejo quantas pessoas entregaram, até agora tem 0, mas se aparecesse uma aqui, eu ia clicar aqui, e aí eu ia ser direcionado ao formulário da pessoa. Aí eu iria corrigir. Certo? É assim que essa atividade funciona. Vejam que a primeira questão é de boa. Vejam que a segunda questão é de boa também. Vejam que a terceira questão é um pouquinho mais, uma sutileza, uma questãozinha um pouco mais temperada do que a segunda.
mas é uma questão boba também, é só você saber interpretar o gráfico. Já a questão 4 é uma questão que exige mais uma estratégia sua, porque você não tem essa resposta ao certo. Você tem que olhar o gráfico, ver mais ou menos como é o comportamento dele e, pimba, você me dá um valor estimado, lógica matemática, não é um mero chute, é um apontamento baseado em fatos, em acontecimentos, em estatística, e me dizer mais ou menos quantos casos ocorreriam. Para se vocês terem uma ideia. Baseado no gráfico, baseado no que ele apresentou até aqui, no que o gráfico apresentou, tá? Baseado no que o gráfico apresentou até aqui, eu poderia dizer que na semana 49 ocorreriam 40 casos, baseado nesse gráfico. O que, é que vocês acham? Não, professor. Não. Ele sempre sobe e Por depois que desce na não? próxima semana. Talvez uns 20, 15, 25, por aí. Também não exagera. Não, Uns depende. 28, 30. Porque eu perguntei assim, né, baseado no gráfico. Vocês podem olhar que até agora, o gráfico não ultrapassou a casa dos 40. Ele nem chegou, ó, tá vendo? Ele nem chegou ainda nos 40. Na verdade, ele não passou dos 35, ó, tá vendo? Então, se ele não passou dos 35, esse gráfico ele não tem esse histórico. Isso não quer dizer que na semana 49 ou na semana 50, que é essa, a gente não consiga alcançar 40, 41. A gente pode alcançar, sim, mas não é algo que espera, entendeu? Não é algo comum. É o que a gente chama de ponto fora da curva. É algo incomum, que não é o normal. Dentro da normalidade apresentada até aqui, é de 35 para baixo. Aí vocês vão, me dizem qual o número que vocês achariam e dá a resposta. Tá? Aí, em alguma hora, vocês abrem o Classroom de vocês, respondem esse rapazinho e me... Então, a gente vai voltar aqui para o quadro. E é agora aqui no quadro que eu vou apresentar a definição de função, tá? Hoje a gente vai ver um pouco sobre função. O que é uma função? E é assim, gente, ó. Antes da gente poder saber o que é uma função, é necessário que vocês entendam 4 conceitos, tá? Ó, o primeiro conceito, para vocês poderem entender como é que funcionam as coordenadas no gráfico, que foi o que a gente acabou de fazer, não foi? Eu não estava mostrando para vocês nessa janela aqui. Estava mostrando para vocês nessa janela aqui a identificar os pontos. A gente estava identificando o ponto A, botar o A aqui em algum lugar, ó, botei no 2 e no 5. E aí a gente estava brincando, eu estava perguntando, quem é o ponto A? Quem é o ponto B? Não era isso que eu estava perguntando? Isso aqui são as coordenadas, tá? O primeiro passo é você entender as coordenadas no gráfico. Vocês estão entendendo com relativa facilidade, deu para perceber. Esse passo aqui, a gente já deu. A gente já conseguiu, tá? O segundo passo é a gente entender o que é um domínio. Eu vou falar já já sobre isso. O que é uma imagem. E o quarto passo, que é algo muito parecido com a quarta questão lá daquele formulário, se você consegue identificar uma lei de formação. Uma lei de formação. Bom, e eu vou tentar explicar isso aqui baseado num exemplo, tá?
Não é todo gráfico que apresenta uma lógica, não, tá? É mais ou menos igual àquele do Covid. Veja só, aqui eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto C, eu tenho o ponto D, eu tenho o ponto E. Me diga uma coisa. Baseado nisso aqui, que eu coloquei no quadro, vocês têm condições de me afirmarem 100%. Não é que nem esse gráfico aqui, não. Ó. Não é que nem esse gráfico aqui, não, da atividade, que você tem que estimar. Aqui você não. O número que você me der aqui não é um número 100%, tá? É um número aproximado. Então, vocês acham que esse gráfico aqui. Deixa eu botar o fone aqui que o pessoal está. Pronto. Esse gráfico aqui, que está sendo apresentado aqui, você vai estimar a semana 49. Você vai estimar, não é de certeza. Só que essa pergunta que eu estou fazendo aqui no GeoGebra é de certeza. Tem como vocês me dizerem, com toda certeza, qual é o próximo ponto? Qual é o ponto F? Pessoal, não tem como, né? Não tem como. Só um instante aqui, gente. Eu volto já. O pessoal tá com barulho aqui, eu vou pedir para volte já. Ô, Natan, tá fazendo, Natan? Tô escutando. Aí, já abriu o áudio. Não tinha como você escutar nada não com o áudio desligado. Eu saí aqui só para pedir o pessoal aqui para falar mais baixo. E aí estava dando para escutar aqui, atrapalhava, né? A aula. Então, sim, vamos lá. Voltando aqui. Desculpem aí o inconveniente. Então, voltando. A gente tem que entender esses 4 conceitos, tá? As coordenadas no gráfico a gente acabou de entender. E aí eu vou partir, aquele exemplo que eu estou dando lá no GeoGebra, é para a gente entender esses outros 3 conceitos, que não é difícil, é bem fácil. Então vamos voltar para lá, no GeoGebra. Aí está aqui, ó, GeoGebra. Nós já vimos que, baseado aqui, não tem como você me dizer 100% qual é o ponto F, porque nem eu sei. Eu coloquei esses números aqui de forma totalmente aleatória. Só existe uma relação, não existe uma função aqui, entendeu? São pontos aleatórios. A única coisa que eu posso fazer aqui é estimar, baseado no que eu conheço do professor, baseado na sorte, vai dar X. Não é 100%. Agora, eu vou apagar todos esses pontos e eu vou colocar outros pontos que obedecem uma lógica. E aí eu vou perguntar a vocês qual é essa lógica que vocês vão conseguir descrever. Olha só, eu vou começar assim, ó. Eu vou colocar o primeiro ponto. Deixa eu dar uma alterada aqui na malha, tá? Acho que eu vou deixar ela menor. Né? Para eu poder ter mais liberdade de usar mais números. Aí. Deixei ela assim, para eu poder usar mais números. Vou mexer mais nela ainda. Acho que assim... Não, passei. Assim. Assim tá razoável. Assim tá razoável. Pronto, ó. Eu vou pegar aqui começar a marcar os pontos. Pronto, tá aqui. Olha só. Eu vou colocar um ponto A aqui. Eu vou colocar o ponto B aqui. O ponto C aqui. E A, B, C. E vou colocar o ponto D aqui. Pergunta. Aonde vai estar o ponto E? Agora aqui não é chute não, viu? Observem que existe um padrão. Duas casas em cima do D ou é uma casa em cima do D?
Me dá um valor exato. Que valor seria esse? O 20. Você vai no 20? Por que o 20? Porque segue a escala dos outros, em 2 em 2, eu acho. Ah, você está olhando pela lógica da escadinha, né? Você fala 2 aqui, duas casas aqui, duas casas aqui, duas casas aqui, duas casas aqui. Pronto, realmente. Agora, realmente isso é um padrão. Agora, esse padrão que você escolheu, ele é eficiente? Se eu lhe perguntar o seguinte, então, porque assim, esse ponto E, ele tem como x 10, não é? É, E tem como y 20. Ah, tá 20. bom. E se meu x for 30? Quem vai ser meu y? Sessenta. Eu lhe dei um número bem distante. Quem? 60. 60? Por Não, quê? porque vai aumentar mais 10, não? Não, se for aumentar mais 10, não tinha 40, que ser no caso. 40? Tá aumentando em 4 em 4, não? Então, é isso que eu quero saber. Por exemplo, ó, acho que foi Ângelo que falou, né? Que se fosse 30, o próximo número era 60. Aí ele disse, não, é porque está aumentando de 10 em 10, mas não faz sentido. Se é 30 e está aumentando de 10 em 10, então não tinha que ser 60, tinha que ser 40. Planeje melhor esse raciocínio. Se fosse 30, qual seria o próximo número? 40. Não, não é 40, não. É 60 mesmo. É É 60. 60. É 60. A questão é, por que é 60? Porque tá aumentando duas casas a cada letra, não? Aí você conseguiu contar até o 30? Tá bom, danado. Me diga agora qual é o Y se o X for 80. Aí você complicou agora. Não, compliquei não. Você, ó, olha só. É Ângelo que tá falando comigo? Quem é? É, sou eu, Anjo. É Ângelo. É porque eu não tô vendo aqui, Ângelo. Eu só tô vendo essa tela que tá mostrando aí. Ó, você conseguiu achar um padrão que foi de 2 em 2, né? Esse padrão existe, esse padrão acontece mesmo. O problema, Ângelo, é que esse padrão ele não é muito eficiente. Ele é bom para números pequenos, para esse caso, tá? Se eu te perguntar quem era o Y para 14, ou o Y para 16, ou para 12, dava para você me responder olhando esse padrão, de boa. Agora, quando eu pergunto um número grande, muito grande, você começa a ter dificuldade. Existe outra forma, existe outra observação que você pode fazer, que é muito mais fácil que essa. Observe bem. Você vai entender agora. Vamos para cá? Vamos para cá para o quadro. Olha só. Eu vou passar isso aqui para cima e aí eu vou colocar aqui os números que eu coloquei lá no X, né? Lá no X, quais foram os números que eu represento, que eu coloquei? Eu coloquei o 2, 4, o 6, o 8. Ó, quer ver? Vamos lá, para vocês verem como foram esses números. Ó, o 2, o 4, o 6, o 8, até o 10. Tá vendo? Foram os números que eu coloquei. O 8, o 10 e assim sucessivamente, que eu não coloquei o resto. Usando esses números aqui, porque a gente tem que usar eles, tá? Usando esses números aqui, eu achei os Y. Quais foram os resultados para os Y? Olha só, foram 4, 8, 12, 16 e 20. Existe um padrão aqui.
Vocês conseguiram identificar qual foi esse padrão? 4 em Existe um 4. padrão. Não, 2 em 2. Aí eu perguntei naquela hora, né? Se o meu x fosse 80, se o meu x fosse 80, quem seria o meu y? Né? Se o meu x fosse 80, quem seria o meu y? A gente só vai saber essa resposta se vocês conseguirem enxergar o padrão. Porque tem um padrão aí. Tá? Quer ver? Ó? Observe. Quando o x era 2, o y deu 4. Quando o x era 4, o y deu 8. Quando o x era 6, o y deu 12. Quando o x era 8, o y deu 16. Quando o x era 10, o y deu 20. Será que não dá para saber qual é o próximo, qual é o valor de y para quando o x for 80? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais interessante. Eu vou apagar aqui. Tá, olha só, agora vocês já são capazes. Quem seria o meu próximo x aqui, depois do 10? Usando esse padrão. Observe o que aconteceu. Quanto? 12. Perfeito. 12. Tá. Então, quem seria o y agora? 24. Aqui. 24. Sem sombra de dúvidas. Tá. Quem vai ser o meu próximo x agora? 14. 14. Quem seria o meu próximo y? 28. 28. Agora eu vou saltar um monte de casa. Eu não conheço, vou saltar um monte de casa. Se o meu x for 80, quem vai ser meu y? Você vai usar a mesma lógica que você usou nesses aqui. Ó. 160. Muito bem, 160. Então, isso quer dizer que agora você sabe quem é y se x for 100. Não sabe? 1000. Não. 1000 não. 200, no caso. 200. É isso. 200. Então, repare que se x for 12, y é 24. Se x for 14, y é 28. Se x for 80, y é 160. Qual é a lógica nisso aí? Me explique. É o dobro. É o dobro. Muito bem. É o dobro. Quem é o dobro de quem? Y é o dobro de x ou x é o dobro? Oi? Y é o dobro de x. Perfeito. Olha o que você me diz. Repita, por favor. Em bom som alto. Como é que diz o ditado? Y é o dobro de x. Y, linguagem matemática. Y é igual ao dobro de X. x. Esse cara aqui, sabe quem ele é? A lei de formação. Deixa eu colocar ele mais para baixo. Esse cara aqui, y é igual a 2x, é a lei de formação. Y é igual a 2x, tá? Vou botar até ele aqui de azul. Esse menino aqui é a lei de formação. Pô. Lei de formação. O que é a lei de formação? É a expressão que me leva a conhecer o próximo número. Em outras palavras, é a expressão que me faz conhecer um valor desconhecido, tá? É a lei de formação. Esses valores que eu dei para x, os valores que eu dei para x aqui, gente, ó, todos eles aqui, deixa eu escolher uma coisinha vermelha.
Não, azul. Todos esses caras aqui que eu escolhi para X, ó, repare. Os meninos que eu escolhi para X são chamados de domínio. E os números que foram descobertos em Y são chamados de imagem. Ok? Vocês entenderam agora, gente? Esses carinhas aqui são chamados de domínio e esses carinhas aqui de baixo são chamados de imagem. Por que imagem? O Y é a resposta do X. É assim, ó. Aí eu vou escrever aqui embaixo, ó. Função. Conceito de função, né? Vou escrever. Função. A cada X dado, se encontra, a cada número que você me dá, eu sou capaz de encontrar um Y. A cada X dado se encontra um valor para Y. Isso aqui é uma função. Tá, gente? Isso quer dizer o quê? Que todos os números X que eu tiver tem que ter um Y. Tá, gente? Se eu tenho um X e eu tenho um Y, todos os números que eu tenho aqui em X, para serem chamados de domínio, tem que ter uma resposta lá em Y. Para cada X, entendeu? Se for 2, se for 4, se for 6, você tem que encontrar algum valor em Y. Sempre, sempre, sempre. Imagine isso aqui em conjunto. Ó. Eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho aqui o conjunto B. E eu vou terminar essa ideia daqui a pouco, porque já estão dando 3,5, tá vendo? São 3h28. Então, eu vou deixar isso aqui para o retorno, para eu não tomar o recreio de vocês, tá certo? Aí, daqui a pouco a gente volta, para não estar atrapalhando o recreio de vocês. Vamos comer. Vamos comer. Então, vamos dar um tempinho aqui de 20 minutos, a gente retorna 3h40, certo? Fiquem à vontade aí para comer, para dar uma descansada. Em 20 minutos a gente volta, porque é o horário do recreio de vocês já. Com esse mesmo link, professor? Eu nem vou sair daqui, eu vou permanecer aqui esperando vocês retornarem. Se vocês quiserem, vocês podem sair, e aí quando for 3h40, vocês retornam. Três e 40 não, gente, 3h50.